Boa noite, pessoal. A nossa equipe vai abordar a atuação multiprofissional paciente oncológico em quimioterapia, que vai desde o diagnóstico ao cuidado paliativo. Os discentes são Ana Carolina Barbosa Calisto, Ana Heloísa Conceição, David Souza Menezes, Fabrícia Teles e Kevin Silva Braga. Pode passar, por favor. De início, a gente precisa compreender que o câncer é um processo de proliferação celular descontrolada, autônoma e desordenada, que vai ocorrer devido às mutações no DNA das células normais, que vão perder a capacidade de responder aos sinais e interrupções da divisão celular ou da apoptose. De acordo com o INCA, a quimioterapia é definida como um método terapêutico utilizado no tratamento do câncer por meio da administração de substâncias químicas que são capazes de destruir essas células tumorais ou impedir a multiplicação. E, de acordo com o Ministério da Saúde, os cuidados paliativos são definidos como as práticas assistenciais voltadas à promoção do conforto, bem-estar, qualidade de vida dos pacientes e também dos seus familiares que estão enfrentando doenças graves ou ameaçadoras de vida. Ou seja, como o câncer em si é muito agravante para a saúde e bem-estar do paciente que está acometido, é necessário que tenha uma abordagem multiprofissional. Com isso, a nossa questão norteadora é de que forma a ação coordenada entre biomedicina, farmácia e enfermagem vão promover a segurança e a qualidade de vida do paciente, desde o diagnóstico até os cuidados paliativos. Com isso, a gente se justifica esse trabalho devido à complexidade dos tumores malignos e o uso da quimioterapia como tratamento principal, além da importância da integração entre as áreas de saúde para melhorar a precisão clínica e o cuidado humanizado ao paciente oncológico. Pode passar, por favor. De referencial teórico, a gente abordou 3 tópicos, um de cada profissão. Por exemplo, na biomedicina, de acordo com o INCA, o biomédico desempenha um papel essencial no diagnóstico do câncer, porque ele vai atuar na análise de amostras, por meio de exames laboratoriais, citológico, histopatológico e moleculares. E esses procedimentos vão permitir identificar alterações celulares e marcadores tumorais, contribuindo para o diagnóstico precoce e para a melhor escolha do tratamento adequado ao paciente. Já a farmácia, ela tem um papel muito fundamental porque exerce um papel estratégico que desde o diagnóstico até a terminalidade. Em um estudo feito por Silva et al. Em 2021, ele analisa e aborda que a inserção do farmacêutico clínico na equipe multi é determinante para a detecção precoce dos erros de medicação e para a otimização da farmacoterapia. Assim, vai assegurar o uso do racional dos fármacos. Já a enfermagem tem um papel central e estratégico nos cuidados tanto quimioterápicos quanto paliativos, porque ela vai atuar desde o principal elo entre a equipe multi, o paciente e sua família. Fonseca et al., em 2022, ele afirma que quando a cura não é mais um horizonte clínico, a assistência de enfermagem vai transitar do foco curativo para a promoção do conforto e da dignidade desse paciente. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar os objetivos do nosso projeto. O objetivo primário é estudar, através da revisão bibliográfica, a atuação interdisciplinar no fluxo assistencial oncológico, integrando o diagnóstico, a quimioterapia e os protocolos de cuidados paliativos. Os objetivos secundários. A gente tem o objetivo de correlacionar a importância dos parâmetros laboratoriais no monitoramento paliativo, discutir as estratégias de manejo farmacoterapêuticos para o controle de sintomas e descrever as práticas de acolhimento relatadas na literatura científica, e sintetizar as condutas interdisciplinares que promovem o conforto e a dignidade do paciente. Pode passar. Passando agora para a metodologia, a gente escolheu uma revisão de literatura integrativa e a gente escolheu essa abordagem porque foi uma ferramenta que a gente encontrou que a gente achou bastante potente para permitir a gente a juntar os estudos, tanto experimentais quanto não experimentais, no caso, combinar todos os dados teóricos e práticos sobre o tema, para a gente conseguir ter uma visão mais completa sobre ele. A gente usou também a abordagem qualitativa de conteúdo exploratório, que o foco da gente foi sintetizar o que já foi produzido por outros artigos científicos. No caso, como acontece na prática, e entre esses artigos a gente fez um recorte de interdisciplinar, no caso, que abordasse a biomedicina, a farmácia
e a enfermagem no que diz do ciclo do cuidado do paciente oncológico. E aí, para constituir essa base do nosso projeto, a gente fez um levantamento bibliográfico em duas bases, que foi da Cielo e da Biblioteca Virtual em Saúde. E aí a gente fez um recorte dos últimos 5 anos para ter uma atualidade no tema da gente. E a gente também usou das palavras-chave para encontrar os artigos certos, que foi a equipe multiprofissional, oncologia, quimioterapia e cuidados paliativos. E aí, em resumo, o nosso objetivo aqui foi mapear o cenário atual para entender onde esses profissionais se encontram e como eles podem otimizar o tratamento dos pacientes oncológicos. Pode passar. Agora eu vou falar os critérios de inclusão e exclusão. O critério de inclusão. Serão selecionados os artigos científicos originais publicados entre os anos de 2020 e 2026, nos idiomas português e inglês. A seleção priorizará estudos que apresentam o texto completo, disponível para consulta gratuita nas bases de dados Cielo e Biblioteca Virtual em Saúde, e que aborde diretamente a atuação interdisciplinar entre biomedicina, farmácia e enfermagem, contemplando o fluxo que se inicia no diagnóstico e que se estende até o suporte em cuidados paliativos. E os critérios de exclusão é compreender a produção que não possui estudos que tratem da atuação profissional de forma integrada, bem como estudos que foquem exclusivamente em modalidades terapêuticas isoladas, como cirurgia ou radioterapia. Serão também desconsiderados materiais em formatos de tese, dissertações, monografias, editoriais, cartas ao editor, além de artigos identificados em duplicidade entre a base de dados consultadas, garantindo assim o rigor e a fidelidade dos dados analisados. Pode passar. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco sobre os riscos e os benefícios da nossa pesquisa. Quanto aos benefícios, esta pesquisa contribui para a síntese do conhecimento científico sobre a atuação interdisciplinar na oncologia. Esses resultados eles podem auxiliar profissionais e estudantes da área da saúde a compreender melhor a sua importância na integração entre biomedicina, farmácia e enfermagem, o que vai favorecer os pacientes, a qualidade da assistência e a maioria da qualidade de vida em cuidados paliativos. Em relação aos riscos dessa pesquisa, eles são considerados mínimos, pois esse estudo não envolve contato direto com seres humanos, nem a realização de experimentos. Os dados utilizados foram obtidos exclusivamente em bases científicas de acesso público, como Cielo e Biblioteca Virtual em Saúde. Dessa forma, o principal risco está relacionado à possibilidade de viés na seleção e interpretação dos artigos, algo que já foi minimizado por meio de critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Pode passar para o próximo slide. A análise dos dados, ela foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva, com características das revisões integrativas. Temos a primeira etapa. Na primeira etapa, após a seleção dos artigos nas bases de dados, foi realizada uma leitura exploratória para identificar os estudos mais relevantes para o tema, seguida de uma leitura analítica mais aprofundada. Já na segunda etapa, os dados encontrados foram organizados em categorias temáticas, permitindo identificar aspectos recorrentes relacionados à atuação da biomedicina no diagnóstico oncológico, as intervenções farmacêuticas, a segurança do paciente ao manejo dos efeitos adversos dos tratamentos de integração multiprofissional. E na terceira etapa, foi realizada uma síntese interpretativa dos resultados, relacionando os achados dos estudos com os objetivos da pesquisa. Nessa fase, foi identificada as principais contribuições da atuação interdisciplinar para o cuidado do paciente oncológico em cuidados paliativos.
Aí pode ir para o próximo slide. O desfecho primário deste estudo é demonstrar que a atuação integrada entre biomedicina, farmácia e enfermagem contribui para o atendimento mais seguro e eficaz ao paciente oncológico em quimioterapia. Essa integração permite unir a precisão dos exames laboratoriais realizados pela biomedicina, o acompanhamento e segurança do trabalho medicamentoso pela farmácia e a assistência humanizada oferecida pela enfermagem. Dessa forma, cria-se um fluxo contínuo de cuidado que favorece a qualidade de vida do paciente, especialmente durante o tratamento e nos cuidados paliativos. O tamanho da amostra, o tamanho da amostra, ela é composta por artigos selecionados, né, entre 2020 e 2026, com critério de inclusão e de acordo com a atuação multi entre o paciente oncológico e em quimioterapia. Pode passar. E o nosso cronograma, a gente teve a divisão dos grupos em fevereiro de 2026, a escolha do tema no mês seguinte, em março. A gente fez o recorte de artigos também em março de 2026, montamos o PPP, começamos a montar o nosso PPP em abril de 2026, e a primeira apresentação, que acontece hoje, em junho de 2026, e a gente vai esperar agora pelo TCC2, onde a gente vai ter hoje ajustes finais. Esperamos submeter até no ano que vem e a apresentação do trabalho em si. E assim a gente finaliza.